Hoje tem uma definição importante para o governo. Aliás, esta semana politicamente é muito rica. Primeiro que a Assembleia vai votar a questão da RGA hoje em primeira votação. Como nós dissemos aqui na sexta-feira, a deputada Janaína Riva conseguiu uma liminar concedida pelo desembargador Márcio Vidal, e é evidente que o Poder Legislativo terá que cumpri-la, e portanto a votação de hoje será a primeira votação. Não sei se cabe a primeira e a segunda votação no mesmo dia. Pode ser que sim, depende do acordo com os deputados. Pode ser que não, se não houver acordo. Mas o resultado da primeira votação já será bastante significativo, uma vez que existiram dúvidas quanto ao resultado da votação realizada no parlamento. Parece que houve empate ao invés da vitória do governo. O governo está acreditando, e disse aqui também na sexta-feira o vice-presidente do Poder Legislativo, o deputado Botelho, que o governo está acreditando num placar mais amplo, num placar mais favorável hoje pela aprovação da questão da RGA. Enquanto que a oposição, com o apoio dos líderes sindicais, vai estar lutando para que o projeto seja derrotado. Já dissemos aqui, já transmitimos aqui a opinião do secretário-chefe da Casa Civil, a opinião jurídica dele. A praxis de todo parlamento do mundo, a prática de todo parlamento do mundo, é que se houver a rejeição ou a aprovação, tanto faz, este ano, não se vota mais este assunto no mesmo ano, seja ele aprovado ou rejeitado. É por isso que o parlamento luta sempre para existir a negociação antes de existir a deliberação. Se houver a deliberação, e haverá, a sessão das 9h está marcada para isso, já tem muito funcionário público, líder sindical na porta da Assembleia Legislativa, mas cada parlamentar no final de semana voltou para sua base. E é impressionante a dessintonia entre o que quer o movimento e o que quer a sociedade. Vou mostrar aqui alguns exemplos. O Detran está indo para sua 4ª ou 5ª greve no governo Pedro Taques. Sinceramente, você que está aí me ouvindo, tem motivos para isso? Agora é fazer a greve pela greve? Daqui a pouco, o governo não vai estar querendo terceirizar este ou aquele serviço do Detran. Vai estar querendo terceirizar todos os serviços do Detran para proteger a própria sociedade. Eu creio que os líderes sindicais deveriam meditar mais sobre aquilo que vem acontecendo. Outro exemplo que diz e que influencia inclusive na questão alimentar. O preço da carne vai subir. É evidente que vai subir daqui a pouquinho, porque os frigoríficos tiveram no mês passado, os frigoríficos em Mato Grosso, não são os frigoríficos no Brasil inteiro. Os frigoríficos em Mato Grosso tiveram no mês passado 750 milhões de prejuízo. Bem, para os frigoríficos terem 750 milhões de prejuízo, é porque deixaram de abater gado dos pecuaristas. Os pecuaristas não perderam, porque eles simplesmente não tiraram o gado do pasto. E não tiraram porque o INDEA faz greve na emissão do GTA, que é a Guia de Transporte Animal. Isso é grave para a economia. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Os frigoríficos vão ter que demitir os funcionários do frigorífico, porque não tem boi para abater. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? A carne na mesa do brasileiro vai ficar mais cara, do brasileiro que mora em Mato Grosso, porque não vai ter o produto para servir
num estado que possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Então, determinadas situações têm que ser refletidas e pensadas exatamente por alguns setores que são nevrálgicos. E o próprio Poder Judiciário precisa entender quais são os funcionamentos essenciais no Estado, do jeito que o Estado está hoje organizado. Do jeito que o Estado está hoje organizado, é indiscutível que, da mesma forma que não se pode fechar a emergência da saúde, não se pode fechar a emissão de guia de GTA. Porque isso tem uma influência direta na economia e nos empregos em Mato Grosso. Então, o servidor público que, quando faz greve, ele deve buscar o apoio da sociedade, daqui a pouco ele vai estar perdendo o apoio da sociedade. Estaria aqui numa posição diametralmente oposta se vislumbrasse condições do governo atender e o governo, por birra, não queria atender. A situação é exatamente a inversa. O governo não tem condições de atender, não tem condições de assumir o compromisso sem descumprir a lei de responsabilidade fiscal. É preciso deixar claro que a lei que exige o pagamento do RGA também exige que isso só pode ser feito na medida em que não infringe a outra lei, a da responsabilidade fiscal. Então, nessa contraposição, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já advertiu até o governador do estado de que, em havendo pedalada, ou seja, fazendo crime de responsabilidade, o tribunal vai ter que decidir sobre a legalidade ou não. Então, é evidente que se o Estado tivesse condições de pagar, a opinião pública seria inteiramente diferente. Mas o Estado hoje não tem condições de realizar esse pagamento. Para encerrar, só para não dizer que não falei do PT hoje, os criminosos do PT já condenados, porque são muitos que não estão condenados, né? Os criminosos do PT já condenados, João Vacari Neto, tesoureiro do partido, André Vargas, ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal do PT, que está na cadeia lá em Curitiba, e o ex-ministro José Dirceu, que foi o capitão do time do Lula, grande líder petista, grande mandarim da República. Os três da cadeia já começaram a conversar e a dizer o seguinte, que o PT deveria assumir como instituição partidária a responsabilidade pela roubalheira na Petrobras. Ou seja, os petistas presos estão finalmente admitindo delatar que aquilo era uma organização criminosa.